nosso exército português estava habituado às cavalgadas africanas, à defesa das nossas colónias. Climas quentes e, de repente, vamos para Flandres, em que vamos ter que enfrentar a neve, a lama, o frio. Muitas vezes o inverno 17 vai ser extremamente rigoroso, com entre 15 e 30 graus negativos, e, portanto, o fardamento vai ser muito difícil. Vai ser azulado ou cinzentado, porque era o exército da metrópole. Só que numa trincheira não dá muito jeito de ter esse tipo de farda, porque facilmente o inimigo viu. Era mais visível e também era mais difícil de disfarçar a falta de higiene. Por exemplo, os britânicos vão usar o caqui, portanto, o camuflado, mas o nosso exército vai se recusar a mudar o fardamento por uma questão de imagem portuguesa, de nacionalismo e questão de prestígio militar. A farda era extremamente rude, com uma textura muito agressiva, porque era feita de mescla, ou feita de algodão de cotim, muito parecido com a nossa serapilheira, com a nossa sarja mais rude. Portanto, era extremamente agreste, por exemplo, para a pele e para a umidade, etc. Os nossos capacetes não estavam preparados para a guerra. A fivela era reduzida. Portanto, normalmente eles andavam com o capacete pelo nariz, que não dava muito jeito. Depois eram lisos, os britânicos vão ser nivelados como gomos, e eram lisos, refletia muito o sol durante o dia. Então o que é que os portugueses vão fazer? Vão forrar os capacetes com serapilheira para não refletir o sol, e portanto vai criar uma imagem muito, muito interessante de trincheira, ou seja, os nossos distinguíamos dos outros porque eram forrados a serapilheira. O nosso calçado era defeituoso e com o gasto, quer dentro da água, na lama, quer da terra batida, quando, portanto, estávamos no verão, degradava-se facilmente. Os nossos atacadores desfaziam-se. Eram completamente inpreparados para as trincheiras. O couro era de má qualidade e abria. Então o que é que se começou a fazer? Como não havia capacidade económica de substituir todo o calçado português, então começou-se a mergulhar as botas em óleo de baleia para impermeabilizar e para que as botas durassem mais alguns mesitos. Muitas vezes vai haver companhias, já vai haver batalhões em que não vão partir para a trincheira porque os homens estavam descalços, tinham os pés à vista. Ao ponto que foi criado depois uma oficina de reparo de calçado. As golas eram direitas, os dolmans eram direitas, tipo prussianas, o que dificultava muito com a máscara de antigás. Porque não se conseguia colocar a máscara de antigás correta, enquanto que as tropas, por exemplo, britânicas, já tinham as golas em V, que já podiam enfiar o carapuço da máscara. Chega uma altura que o fardamento vai começar a ser todo encomendado aos britânicos, com maior despesa para o erário público, que os nossos eram ineficazes, quer a nível de proteção, de higiene e de visibilidade. Os nossos capacetes, quando chegaram à trincheira, foram logo afastados. Porquê? Porque não protegiam do projétil, portanto o projétil atravessava o metal, portanto não protegia a cabeça, o crânio, ou seja, havia muitos regulamentos que deveriam ter sido adaptados e não foram, e criaram algumas dificuldades de operacionalização das tropas, porque tinha a ver com a nossa falta de informação sobre a guerra de trincheiras. Como isto aconteceu com os portugueses, como com os outros exércitos, isto foi a capacidade de adaptação. Para uns foi mais feliz que outras. Estavam na linha da frente, primeira linha, a linha A ou B, a refeição era sempre fria e era à base de enlatados, portanto era o que levavam na mochila. Portanto, as tropas, quando iam para a trincheira, já levavam essa alimentação, levavam mochila, levavam cantil, levavam a marmita, portanto um recipiente metálico onde poderiam receber o rancho ou preparar a ração, uma caneca, por exemplo, para beber água, o café, o rum, etc. E depois poderiam levar um ou outro objeto pessoal. Num momento de descanso, normalmente de dia, de manhã,
é que se alimentavam, não era durante a noite, porque tinham que vigiar e suster os ataques. E então aí alimentavam-se, abriam a lata, comiam um bocado de pão rijo, dividiam pelos outros. Era completamente diferente de como comiam em Lisboa ou na província. E a maior parte deles vinham da província. Na Primeira Guerra Mundial, a indústria conserveira portuguesa, no Algarve nomeadamente, não vai fornecer as trincheiras da Flandres. Os nossos fornecimentos eram todos feitos pelos britânicos. E os britânicos não nos vão comprar os enlatados. Portanto, os enlatados que vão ser produzidos, por exemplo, no Algarve, era para a população civil, não era para os militares. Eles vão receber as rações fornecidas pelos ingleses e, em vez do bacalhau, do chouriço, das batatas que estavam habituados e o pão de quilo de centeio, que era o que se comia em Portugal, eles vão comer o bendito corned beef, que era a carne de cavalo enlatada, vão comer muito pouco pão, se vão queixar, vão comer bolachas de integrais, vão comer mostarda, picles, fruta cristalizada, a laranja, a marmelada, e vão-lhes dar muito chá, que eles também não gostavam, porque os ingleses gostavam muito, mas eles estavam habituados ao vinho e ao café. Portanto, a alimentação era completamente diferente, mas era altamente nutrida. Portanto, estava muito bem pensada para a guerra. Os portugueses é que não estavam habituados àquele tipo de alimentação. Para a linha de aldeias e para a base, aí sim, na linha de aldeias já havia o rancho morno ou quente, conforme o tempo que demorava a chegar às trincheiras, mas já era confeccionado em cozinhas móveis e na base, nos quartéis, normal. Na retaguarda havia todos os fornecimentos e até iguarias e luz. As messas sociais eram muito bem fornecidas. E claro, com algum contrabando, era retirado das messas sociais e chegavam aos soldados, aos trinchas. E atenção que com o decorrer da guerra, a alimentação da ração começou a rarear. Portanto, cada vez usavam menos alimentos porque havia carestia. Na trincheira da linha da frente, era muito difícil chegar a essas iguarias. Quando os soldados vinham para a retaguarda para descanso, aí sim, nos momentos de descanso, visitavam as quintas, as fermes, como eles diziam os franceses, as adegas, os celeiros, e aí furtavam alguns produtos agrícolas ou iam às cantinas e compravam, e aí conseguiam de facto fazer uma alimentação mais rica e mais própria dos hábitos alimentares. Bacalhau em si, não tenho informação que tivesse chegado, mas a sardinha chegava e o peixe também, o peixe fresco. Nas trincheiras, o dia, a rotina começava ao entardecer. Portanto, era com a noite, com o escuro, que começava o dia de combate. Ou preparar o raid de ataque ao inimigo, ou tentar capturar prisioneiros, portanto, fazer prisioneiros para recolha de informação, ou resistir. Quando acabasse a noite, começava a madrugada, tudo começava a acalmar, quer de um lado, quer do outro. Era preciso reconstruir a trincheira, fazer a higiene, fazer as limpezas. Fazia-se a barba com a navalha. Mas pós-Primeira Guerra Mundial, com a introdução da gilete, da arma de barbear com os americanos, muitos portugueses vão trazer como souvenir para as suas terras, as suas aldeias, a gilete, a máquina de barbear. E mostravam, de facto, como grande novidade. As refeições eram sempre de manhãzinha e à noite. Digamos, a nossa hora do almoço era o momento de descanso deles. À meia-noite era distribuído o rum, de facto, a tal droga das trincheiras, que também servia para marcar o tempo. Eles já sabiam que já só faltavam 5 ou 6 horas para acabar aquele momento e, portanto, os ritmos da própria trincheira é que ditavam o tempo e a vivência do tempo. Mas depois havia tentativas de invasão. Nos momentos de espera, de calmia, podiam contar aventuras que tinham decorrido da terra natal, podiam ler a tal carta, poderiam tocar no harmónio e criar um poema
sobre a vida das trincheiras, cantava-se, por exemplo, o fado, fazia-se teatrinhos, por exemplo. Havia, digamos, paródias que eram fundamentais para, digamos, capitalizar de novo o querer continuar a estar na frente do combate. Na retaguarda, o horário era muito standardizado e cumprido com o mínimo de formalidade. Até os chamados passatempos eram decididos militarmente. O puxar da corda, o jogo do pau, o dominó, a carta, tudo isso era estipulado, portanto, com a hierarquia militar. Havia torneios militares entre os aliados, nomeadamente o futebol. Os ingleses gostavam muito de futebol e vão, portanto, fazer partidas de futebol com os portugueses. O português rural ou até o português do litoral nunca tinham jogado à bola. Quando regressou às suas terras, com certeza que arranjou uma bola de trapo e foi jogar à bola. E antes não fazia isso. E os portugueses eram muito bem reconhecidos pelo jogo do pau. De facto que estavam habituados, muitos eram pastores, por exemplo, que estavam habituados com o cajado a fazer a luta entre eles, e o trincha português vai utilizar essa técnica também nas trincheiras. Portanto, quando galga a trincheira e vai para a terra de ninguém e tem que haver o combate corpo a corpo, muitas vezes não há tempo para utilizar a baioneta, de encaixar, e então viram de facto a arma ao contrário e dão uma cajadada com a coronha da arma. E, portanto, o jogo do pau vai ser conhecido dentro do CEP como uma arma de arremesso. Quando às vezes havia, digamos, reencontros pouco amistosos nas tabernas, em que havia já um bocadinho de álcool demais e havia zaragatas entre portugueses, escoceses, britânicos, etc., também havia o jogo do pau. E algumas cabeças abertas. Depois, quando havia ordem para uma unidade, um batalhão, ir para a trincheira. Fazer uma marcha de quilómetros, carregados com as suas mochilas, portanto eram cerca de 30 a 50 quilos, que iam carregando até à trincheira. E aí as unidades estavam cerca de 6 dias, ininterruptos, a resistir e a fazer o seu trabalho na trincheira. Perdiam cerca de 3 quilos de desgaste físico e psicológico. Passados 6 dias, vinham para a linha B ou mais para trás, para descansar um pouco e avançava outra unidade. Isto era quando era possível, quando as coisas funcionavam bem, quando havia homens para substituir. O problema do CEP é que vai começar a falhar isto tudo. Uma grande novidade da Primeira Guerra são as vacinações em massa. Vacinação contra o tifo, contra a varíola, por exemplo, para impedir que as tropas se dizimassem umas às outras. E, portanto, as tropas portuguesas, antes de entrar na trincheira, vão ser vacinadas. Muitas adoeciam com o problema da vacina, ficavam em quarentena há muito tempo, só depois é que iam para as trincheiras, mas pelo menos ficavam protegidas com isso. E, portanto, havia juntas médicas no recrutamento dos homens, antes de irem para Brest, portanto, antes de partirem a Lisboa, de formações físicas, de formações mentais, deveriam ser retirados esses homens. No entanto, chegou uma altura em que era preciso cada vez mais homens e deixou de haver essa seleção. A pneumonia, por exemplo, e a tuberculose era uma das doenças que deveria ser interdita a levar para as trincheiras por causa do contágio, mas foram muitos. Muitos embarcaram em Brest com pneumonias e com tuberculose. Vai haver doenças próprias da trincheira. As nossas trincheiras vão ser extremamente pantanosas, úmidas, com água até à cintura ou até ao joelho. Eram, digamos, soldados anfíbios, estavam sempre dentro d'água. E, portanto, vai haver muito problema de gangrena que vai provocar até amputações de pernas, de dedos, etc. Portanto, de facto, havia a putrefação de todo o ambiente, com todos os parasitas, ratos, piolhos, percevejos, etc. E, portanto, não pode haver higiene numa trincheira. Com a falta de nutrição, os problemas vão ser agravados e, portanto, vai haver muita doença na trincheira portuguesa. Ferimentos das trincheiras portuguesas vão ser, sobretudo, devido à metralha e devido aos gases. Portanto, havia os baqueiros que normalmente saltavam a trincheira e iam buscar os homens caídos na terra de ninguém. Os casos muito graves eram logo evacuados, iam para os hospitais de sangue, onde, por exemplo, havia as transfusões de sangue, ou os hospitais de retaguarda. E, como não tinham tantos meios,
Os portugueses tinham que arriscar entre fazer a amputação a frio ou com anestesia, experimentar fazer o peso de uma maneira ou de outra, experimentar as doses dos medicamentos e aí vão ter uma capacidade de adaptação incrível. Os médicos franceses e britânicos vão aprender muito com os portugueses, que vai ser uma escola de facto muito interessante, uma partilha, que está muito pouco estudada, mas que vai ser fruto da experiência da guerra. É na Primeira Guerra Mundial que os médicos começam a prestar atenção às doenças mentais dos combatentes. O viver na trincheira, o lutar cotidianamente contra o medo de morrer, o medo de ver um camarada ser ferido, ser desmembrado, a própria pessoa saber que pode não estar viva no momento seguinte e ter que se manter sempre na frente do combate. Muitos vão alucinar, muitos vão entrar em momentos de pânico e houve também a tentativa de controlar a vida, o aborto, mas que estatisticamente não convém registrar como suicídio. Eu só encontro referência de suicídios nas memórias e nas cartas. Nos registros oficiais há um branqueamento. Vão existir alguns suicídios camuflados de acidentes com armas, disparo do pé, disparo do joelho, a infecção, por exemplo, com a tuberculose. Para quê? Para a fuga da trincheira, para ir para uma para uma cama de hospital. Ou, na melhor das hipóteses, ir para Lisboa, para regressar a Portugal. E, portanto, todos isso são momentos de tentativa de controlar a vida e ao ponto de, quando é de facto, quando há a ruptura total, acontece o suicídio. Vai haver uma altura, sobretudo pós-9 de Abril, em que está uma desmoralização das tropas e vai haver alguma mistura entre cansaço físico e psicológico. O nosso exército, o exército português, apelidava os problemas mentais de ou loucura ou covardia. Eram extremos. E então, lá estava um militar a olhar para o soldado ou para o oficial que não quer ir para a trincheira e a tentação é logo acusá-lo de covardia, de ser germanófilo, por exemplo. Era fácil a fazer essa acusação, mas o homem estava completamente desgastado e não conseguia enfrentar esses medos. E, portanto, isso vai ser muito difícil. Alguns médicos vão escrever isso e, sobretudo, quando vão regressar às faculdades, vão fazer relatórios que depois vão aplicar no terreno. Portanto, os nossos hospitais civis, por exemplo, da Primeira República, no pós-guerra, vão recuperar esses conhecimentos ganhos da Primeira Guerra, nas trincheiras. A Primeira Guerra Mundial foi uma aventura da Primeira República. E, portanto, todas as mulheres dos grandes políticos da República vão, de facto, participar da Cruzada das Mulheres Portuguesas e de outras associações como apoio ao soldado português. Vão fazer coleta de fundos, coleta, por exemplo, de agasalhos. Vai chegar a uma altura, por exemplo, é permitido enviar cascóis e luvas e meias quentes para os soldados, vão tricotá-las, vão ter que providenciar os transportes dessa carga e, portanto, vai haver muitos espetáculos, muitas revistas, muitos saraus, muitos chás de beneficência, em que as senhoras da alta sociedade vão recolher fundos para ajudar, de facto, os soldados. Isso por todo o país. Portanto, Lisboa, Porto, Coimbra, as grandes cidades vão fazer isso. Depois vai existir a parte das mulheres que não querem ficar em casa só a tricotar os cascóis e querem ir ajudar, de facto, os militares para as trincheiras. E vão-se oferecer como enfermeiras. Portugal não tinha enfermeiras, foram criadas, nesta altura, vão ser criadas enfermeiras pela Cruz Vermelha Portuguesa, que eram normalmente senhoras de alta sociedade, mas que fizeram cursos e que abandonaram as suas famílias e foram para a França para ajudar o CEP, as forças portuguesas, que estavam, sobretudo, nos hospitais da retaguarda, portanto, longe dos bombardeamentos. E vão ser chamadas damas enfermeiras. Havia a regra que nenhuma enfermeira poderia estar a menos de 10 km da linha de fogo para proteger a mulher, portanto, que era no sentido do ser frágil. Mas eram extremamente importantes porque, para além dos cuidados científicos, médicos que elas faziam muito, era muito importante a ponte com a recuperação moral, com a recuperação do soldado, do homem. E lá em França vão apoiar, de facto, os hospitais, porque até elas chegarem,
as enfermeiras que tinham contacto com os portugueses ou eram as francesas ou eram as inglesas. E havia a grande barreira da língua. E, portanto, as portuguesas vão ser muito importantes com o contacto dos soldados, dos atrincheirados. Algumas vão-se, de facto, oferecer para ir mais para as trincheiras, mas isso, a nível da estrutura militar portuguesa, vai ser um bocadinho limitado. Embora começaram-se a fazer adaptações devido à experiência britânica. As mulheres na tropa britânica já faziam quase todos os trabalhos, só não iam para a linha da frente combater. Eram as tais motoristas, eram as que pegavam nas ambulâncias, nos hipomóveis, eram as enfermeiras, lavavam as roupas, confeccionavam os alimentos. Portanto, a mulher nos exércitos britânicos fazia já outro tipo de tarefas que na secção portuguesa não acontecia, porque não se reconhecia competência para elas fazerem, ou porque tinha-se muito receio dos relacionamentos masculinos e femininos que pudesse, digamos, fragilizar o desenrolar da campanha portuguesa. Mas a nível das mulheres, a emancipação feminina, é assim, foram poucas, não chegaram a ir 100 mulheres portuguesas para lá. Mas elas aprenderam muito e quando regressaram aplicaram e serviram de modelo, de exemplo. E mais, os homens que foram para lá aprenderam muito com as mulheres que conheceram lá. Quer as francesas, quer as portuguesas, quer as inglesas. As cartas contam o pulsar da guerra. Os relatórios são administrativos, alguns diários também são muito limitados, mas as cartas, de facto, têm o pulsar de toda a guerra. As cartas vão ser momentos de evasão, de fuga à realidade que os constrange. E vai ser o elo com a família, o elo com a paz, com a retaguarda. Não nos temos que esquecer que a maioria dos soldados que partiram para a Flandres eram analfabetos. Mas muitos vão regressar às suas terras alfabetizados. Porquê? Porque a necessidade de escrever a carta à namorada, à mãe, aos familiares, eles vão ter que aprender a escrever e a ler. Quando não conseguem mesmo aprender a escrever, vão pagar para que as cartas sejam escritas. O correio tinha regras muito próprias e muitas cartas foram apreendidas pura e simplesmente porque ou escreviam o nome, ou escreviam a unidade militar a que pertenciam, o local onde estavam. Bastava escrever isso para a carta já não chegar a casa. Era apreendida. E, portanto, muitas vezes vão pedir, quando sabem que os camaradas vêm a Portugal, vão utilizar o correio clandestino. Portanto, disfarçado, a carta vai chegar à família. Portanto, vai haver vários tipos de cartas. As cartas oficiais, em que tinha que se tentar escrever nas entrelinhas o que se estava a passar. Qualquer informação sobre baixas, sobre dificuldades de guerra não poderiam ser escritas, porque senão eram arriscadas, censuradas. Qualquer queixume em relação às autoridades era considerado quase traição e, portanto, eram apreendidas. Como eram mecanismos de fuga, de evasão, procurava-se passar para o papel o que se estava a viver. Se a carta chegasse à família, ótimo, excelente. Se fosse apreendida, pelo menos tinham passado para o papel o que estavam a sentir, o que estavam a pensar. Também vai ser um mecanismo psicológico a elaboração da carta. Eles vão escrever, portanto, os casados para as mulheres, para as mães. O elemento feminino é muito importante quanto receptor das cartas. Vão para as mães, para as mulheres, para as namoradas, para as noivas portuguesas e para as noivas francesas, naturalmente. Porque rapidamente o soldado português vai procurar, de facto, relacionar-se com a população civil e vai também aprender o francês para comunicar-se com as fiancées, como eles chamavam. Vão também procurar escrever muito para os camaradas que foram feitos prisioneiros, por exemplo, Flalis. E, portanto, vão procurar fazer correspondência, perguntar onde é que eles estão, tentar localizá-los e comunicar com eles. O que é que eles vão escrever? Vão comentar, vão tentar sossegar a família, que está tudo bem.
que se estiveram doentes, foi pouco tempo. Se estiveram feridos, foi pouca coisa. Portanto, tentam sempre apaziguar e acalmar, digamos, os ânimos da retaguarda. Vão procurar tirar fotografias, por exemplo, nos momentos de descanso para mandar para a família, como recordação da guerra. Às vezes contam alguns episódios do cotidiano, queixam-se muita fome, a comida é sempre pouca, é pouco saborosa, têm muitas saudades, digamos, das comidas e das terras natais e fazem muitas perguntas sobre o cotidiano em Portugal. Perguntam pelo porco, se já mataram o porco, como é que foi a colheita, como é que foi a vindima, porque primeiro era a profissão deles, era a vida deles, e depois era para se aliarem da própria guerra. A recepção das cartas nas trincheiras é extremamente importante. Por isso, eles estavam sempre à espera desse momento e quando a recebiam, guardavam religiosamente essa carta. E, de facto, essas cartas são o pulsar das trincheiras. Eram muito importantes para os combatentes, eram muito importantes para os receptores e são excelentes fontes para os historiadores. Vai ser criada uma gíria de trincheiras. É uma forma também de, digamos, de nos apropriarmos do espaço, da realidade constrangedora. Por exemplo, a Terra de Ninguém, é de Trincheiras, vai ser apelidada pela Avenida Afonso Costa. Isto porquê? Porque o Afonso Costa era apontado como o político responsável pela ida dos homens para a guerra. E, portanto, era ali na Terra de Ninguém que se perdia a vida e, portanto, acusava-se o político que os tinha mandado para a guerra. E todo o vocabulário os morteiros, por exemplo, os homens vinham até à trincheira, lançavam o morteiro para o inimigo e retiravam-se. E por isso eram conhecidos pelo toque e foge. Normalmente que os homens de infantaria não gostavam nada dos morteiros, porque o morteiro era lançado, iam para a retaguarda e eles é que depois tinham que sofrer todas as consequências do ataque inimigo. Como, por exemplo, as trincheiras de comunicação, onde se cruzavam, eram as mais perigosas, por causa dos snipers. Então eram as trincheiras do Matador, por exemplo, onde morria mais gente. Uma série de vocabulário que os próprios entrincheirados vão criar para usar códigos. Por exemplo, o ter medo é o corta-prego. Quando se tem muito medo, é algum, por exemplo, queria dizer ao sargento ou isso que alguém, digamos, fragilizou e parou. Portanto, não conseguiu avançar, não conseguiu largar a trincheira. E então dizia corta-prego. Queria dizer que estava trânsito de medo, que estava de facto paralisado por medo. O cavar. Cavar era o cavar da trincheira para manter a trincheira. Era fundamental manter uma trincheira protetora dos soldados. Mas cavar também significava fugir. Ou seja, perante um ataque inimigo, chegava a uma altura em que era preciso retirar para a trincheira traseira. Muitos não só retiravam para a trincheira traseira, mas, por exemplo, se estavam alucinados, entravam naquela tipologia do extraviado, em que corriam sem norte. E então era chamar o cavar da trincheira. Como o Bosch, a terminologia Bosch vai ser desta altura utilizada, o Toby, que é o americano, o come on é o inglês. Portanto, vai existir toda essa gíria. O estaminé era a tal, na linha das aldeias, a tabernazinha, uma espécie de mercearia, onde a população civil, ou as mulheres, ou os velhos, que teimavam ficar ainda nessa zona, porque a população já tinha sido toda retirada, mas para fazer algum negócio, um sustento, e portanto vão manter esses negócios. Eram pontos sempre de confraternização das tropas, entre si, entre tropas, mas também com a população civil. Era lá que se faziam os namóricos com as mademoiselles, ou recorria-se à prostituição, que também era muito comum, aí desses taminés, em troco de umas moedas francesas, etc, etc. Houve necessidade de existir fuzilamentos, porque era lei e era prática usual, no tentativa de desincentivar os outros.
Portanto, era tentava-se mostrar pela força, pela intimidação, para além de castigar os infratores. A pena de morte tinha sido abolida em Portugal, foi outra vez recuperada em teatro de guerra. Portanto, vai ser durante a República que isso é recuperado, porque não nos temos que esquecer que quando os portugueses chegaram lá em 1917, e vai ser o ano de 1917, o grande ano de fuzilamentos no exército britânico e francês, com as grandes deserções e motins. E o que é que acontece com o Ferreira de Almeida? O Ferreira de Almeida vai ser apanhado em 17, com umas cartas militares, e a perguntar a vários militares qual era o caminho para a trincheira alemã. Para isso, nós temos que compreender que as nossas trincheiras eram labirínticas. Portanto, isto não eram perpendiculares tipo a Baixa Pombalina. Portanto, eram labirínticas e com letreiros em inglês e francês, que os portugueses não conseguiam ler. E, portanto, não sabiam que os alemães estavam para determinada zona, mas não sabiam bem onde é que era. E a Ferreira de Almeida, no Porto, tinha trabalhado para uns alemães. Ele vai ser motorista vai ser chofer de carros, de ambulância, que depois os militares começam a achar estranho estar um indivíduo, ainda por cima um chofer, portanto não é um entrincheirado, que está nas linhas das trincheiras a perguntar qual o caminho. Mas em vez de ser o caminho para a retaguarda, é o caminho para a frente. E depois com uma carta militar. É denunciada essa situação e de facto vai ser averiguado o que é que se passa. Antes desse acontecimento, já tinham acontecido problemas de tentativa de galgar para a trincheira inimiga, portanto, de deserções e de passagens de informações. Por exemplo, as máquinas fotográficas eram proibidas, porque podia ser por fotografar e dar ao inimigo. E vai ser uma altura em que vão ser encontrados vários espiões disfarçados de militares, portugueses, por exemplo, mas alemães, a circular nas nossas trincheiras para contatar com os portugueses. Perante o código, só poderia haver a pena de morte. Porque ele afirmou que de facto queria desertar para a Liga Inimiga e levar informação escrita aos tais mapas. Portanto, isso era um crime de traição. No entanto, o CEP não decidiu assim. Portanto, houve uma defesa, houve uma tentativa de, por exemplo, o advogado, o oficioso que prestou serviços para defender o Ferreira de Almeida, tentou que ele fosse considerado inimputável, portanto, considerá-lo como um louco que já tivesse problemas de família também, de incapacidade mental, mas isso não foi comprovado e, portanto, foi decidida de facto a morte, o fuzilamento. Aconteceu à frente de unidades militares com o objetivo, de facto, de demonstrar que se fizessem aquilo, era aquilo que eles esperavam. Porque a República sempre fez questão de se falar da abolição da pena de morte, mas depois vai ter que aplicar a pena de morte. E isso vai ser muito incómodo, quer para os militares, quer para os políticos. Vai haver muita troca de correspondência de quem é que decide a pena de morte. Se é Lisboa, se é o CEP. Há um empurra-empurra, até que depois os britânicos pressionam bastante no género de tem que haver o exemplo. E aí é de facto decidida, portanto, nós somos tomados da decisão e acontece o fuzilamento. No início, portanto, quando os homens vão desembarcar da Falange a partir de 17, as regras são: o exército é laico. Portanto, todo aquele republicanismo anticlerical era o vigente. Não havia um capelão nas trincheiras do início. No entanto, o que eles começam a constatar? Que os homens precisam do sagrado para se manter nas trincheiras e precisam de se agarrar a algo transcendental que vão viver à sua maneira. Por exemplo, eles não podem levar os santinhos que lhes davam da terra natal quando já entravam para o comboio e levavam os santinhos dentro da farda, porque quando chegavam, por exemplo, a Bessa, eles tinham que tirar todos os objetos pessoais e tinham que deitar tudo fora. Mas, facilmente, depois na trincheira, eles vão atribuir poderes aos amuletos. Por exemplo, vão tornar sagrado objetos que para nós
eram casuais, mas que para eles vai ser muito importante. Eles já não se vão agarrar, por exemplo, à medalhinha do Santo António ou da Virgem Maria, mas, por exemplo, vão-se agarrar a uma munição, por exemplo, a um caco de granada, etc, etc, a um estilhaço, e vão andar esse bocadinho. Depois vai chegar a uma altura em que vão constatar que o exército britânico tem sacerdotes e que das aldeias e nas vilas francesas havia missas, havia padres, havia romarias, havia procissões. E os portugueses, quando estavam em momentos de descanso, lá iam eles. Um bocadinho à revelia do comandante, mas estavam nos seus tempos livres, podiam fazer. Não podemos esquecer que na altura as missas eram em latim e, portanto, o soar era sempre o mesmo. E a relação com o religioso era diferente agora. Se nós agora temos a necessidade de perceber de facto o que está a passar na missa, naquela altura já estavam habituados àquilo. Então chegou-se à conclusão que de facto era necessário o apoio religioso, porque também era psicológico. E foi dessa altura que houve uma grande pressão também na República, em Lisboa, para se criar um corpo de capelães voluntários, que vão ser equiparados a alfés, em que vão ser lançados de facto para as trincheiras. Vão ser todos voluntários, vão ter muitas limitações de prática de culto, mas vão ser muito importantes. Há relatos de, nas festividades, por exemplo, dos santos populares, o Santo António, o São João, dos bailaricos, que já se faziam, também se vão viver na linha de aldeias. Os franceses tinham muito o culto do crucifixo. Havia os tantos em tantos metros, tantos em tantos quilómetros, ao longo das estradas, havia os chamados calvários, Cristo crucificado. E normalmente punham-se flores e fazia-se uma pequena oração antes depois de ir para a frente. E vão-se relacionar muito com essa figura, com a figura do Cristo. Lá está, é o sacrificado, tal como eles se sentiam sacrificados para as trincheiras. E depois vai acontecer os chamados milagres das trincheiras. Quando há um bombardeamento numa capela e só sobrevive, por exemplo, uma imagem ou uma parte de um rosto, eles vão sempre considerar que aquilo foi um milagre. E, portanto, o divino e o religioso vai ser vivido com a experiência da guerra, mas vai ser sempre muito importante, porque não nos temos de esquecer que a maior parte dos portugueses que foram para lá eram rurais, analfabetos e religiosos. Vai haver uma imagem que vai ser marcante nas trincheiras, que é a Nossa Senhora das Trincheiras. Era um culto já praticado em França e que os portugueses vão aderir. No relacionamento também protetora, é a quem se reza, a quem se ora. Vai ser a grande devoção que depois vão trazer para Portugal e lá está, vai haver ali depois uma simbiose com Fátima. Porque é interessante que a figura feminina da Virgem Maria vai aí associar-se a esse culto. Primeira Guerra Mundial, Guerra das Trincheiras, cria o culto do soldado desconhecido. É a primeira vez que morrem tantos homens num momento tão curto e com mortes atrozes, em que ficam os corpos despedaçados, irreconhecíveis. Portanto, tem a ver com a quantidade e com a qualidade, digamos, da morte, o tipo de morte. Era preciso dar rosto àqueles combatentes, homenageá-los. Mas como era impossível detectar todos, então vai de facto aparecer o culto do soldado desconhecido. Quando se homenageia um, está-se a homenagear todos. Depois vão ser criadas as ligas dos combatentes para fazer o rescaldo da guerra e continuar a ser esse culto propagado. Em Portugal, isso depois vai ser pegado com o Estado Novo, com o culto do herói. E o culto Lalis também vai ser divinizado, vai ser sacralizado. O nosso exército vai digerir um pouco mal todas estas aventuras da Primeira Guerra Mundial e vai criar mitos, vai criar heróis que às vezes têm fundamento, outras vezes não se conhecem, e há outros que são de facto são criados, mas que não têm realidade. O herói Milhões é de facto um verdadeiro herói
Mas como ele, houve outros que digamos, não tiveram rosto. E quando se faz o culto deste homem, me parece que se reconhece as qualidades deste homem, mas todos os outros que tiveram igual comportamento, ou pelo menos tão bom como o dele, mas que não se sabe, que não se conhece. Neste momento está-se a dar nomes aos atos. Eu estou-me a lembrar de quando fui a Lille e fui ao cemitério de Richburg. Nessa altura o cemitério das lápides portuguesas estava em muito mau estado. E os lusodescendentes comentavam que o governo português deveria recuperar aquele cemitério. E o que é que eles comentavam? E a sensibilizam bastante. É que os mortos estavam a morrer pela segunda vez, porque os nomes estavam a desaparecer das lápides. Portanto, estava-se a perder a memória daqueles nomes. Hoje já foi tudo restaurado. Mas isto para ver como nas gerações sobreviventes era tão importante o nome. E o facto de agora se evocar o comportamento do herói Milhões ou de outros, que é preciso ver que aquele homem, após lá Lis, vai continuar a resistir. E graças à sua resistência vai conseguir salvar muitos homens. E à revelia até das instruções das autoridades militares. Portanto, foi a iniciativa de um homem que encontrou o seu momento, de facto, e permitiu proporcionar a salvaguarda de outros e também até o compasso de espera dos próprios exércitos. O facto dos portugueses terem conseguido resistir algumas horas à ofensiva alemã permitiu que os aliados se reorganizassem e depois conseguir que a ofensiva alemã virasse contra a ofensiva aliada e ganhar a guerra. Portanto, o ganhar da guerra começou ali. E, de facto, é importante dar rosto a esses homens, que podem ser heroicizados ou não. Eu prefiro, normalmente, falar deles, desse e dos outros, no sentido de reconhecer-lhes valor.